de estarmos no século XXI, a sociedade capitalista, machista, patriarcal, exige da mulher o exercício de alguns papéis como esposa, mãe. Além disso, ela exige que todo cidadão, seja ele homem ou mulher, esteja produzindo. Portanto, a velhice é um sinônimo de derrota. O que acontece quando uma mulher envelhece, aposenta, seus filhos já estão adultos e o seu corpo não é mais tão vigoroso como na juventude? Esta é a reflexão que a autora deste livro propõe para o leitor. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e hoje trago a resenha do livro A Mulher Desiludida, de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir foi uma escritora, filósofa, ativista, professora, intelectual francesa. Integrante do movimento existencialista francês, é considerada uma das maiores teóricas do feminismo moderno. Deixou obras relacionadas com filosofia, política e sociologia. Escreveu romances, novelas, contos, peças teatrais, ensaios e autobiografias. A Mulher Desiludida foi publicado em 1967, pouco antes da autora completar 60 anos. Reúne 2 contos e uma novela, que apresentam mulheres que estão na maturidade e atravessam uma crise de identidade. No primeiro conto, o leitor vai se deparar com uma mulher sem nome que está enfrentando o dilema da aposentadoria. Ela é uma professora, aposentou, está se sentindo perdida com a distância da sala de aula, porém ela ainda produz. Ela é uma intelectual, ela escreve e está aguardando a crítica do público e dos críticos sobre a sua última obra. Ela e o marido estão tentando descobrir como viver um relacionamento já sem o vigor da juventude. Seu marido, que também é professor, ele tem consciência da sua velhice, ele acredita que não produzirá mais nada de novo como intelectual na universidade. Enquanto ele está satisfeito com esse destino, que ele não vai produzir mais nada de novo, ela não se encontra satisfeita com isso. Ela quer continuar produzindo. Ela tem um filho chamado Felipe e está profundamente decepcionada com ele, porque tanto ela quanto o marido são intelectuais de esquerda e investiram na educação do filho para que ele perpetuasse o legado deles, dele ser um intelectual, dele atuar na educação, dele seguir o pensamento de esquerda. No entanto, ele se casa com Arlette, que é uma mulher burguesa, rica. O sogro do Felipe é um político de direita e arruma um cargo, um emprego para ele no Ministério da Cultura. Então, para a mãe, isso é uma grande decepção. E como ela é intransigente, ela rompe com o filho, ela fica revoltada com a atitude dele, ela se sente frustrada, porque como mãe, ela acredita que errou.
que falho. Quando a sua obra é publicada, chega nas mãos dos críticos e dos leitores, a obra também é criticada. É considerada como se ela estivesse repetindo tudo que ela já havia feito antes, que não havia nada de novo naquilo que ela estava escrevendo. Então, essa mulher sem nome, próxima dos 60 anos, se encontra num dilema. O que foi que eu fiz com a minha vida? Falhei como mãe, não tenho mais meu espaço como profissional e estou falhando como intelectual. Como dar continuidade à minha existência? Devo sentar e ficar esperando a morte chegar? Esse é o primeiro. O segundo conto é um monólogo. A personagem principal se chama Muriele. O texto é um jorro de palavras e frases sem vírgulas, muitos pontos de exclamação. Muriele sofreu inúmeras perdas. Uma filha dela morreu. Ela passou por 2 divórcios. Ela perdeu a guarda do filho. É noite de Réveillon. Ela quer muito dormir bem, ter uma noite tranquila, para que no outro dia ela possa receber bem seu ex-marido e o seu filho. No entanto, ela não consegue dormir com o barulho dos festejos dos vizinhos e faz com que ela vá escrevendo, ela vai tendo esse jorro de pensamentos que nesse texto é um texto até difícil da gente ler. O leitor percebe que Muriele, ela não é assim de graça, ela também é consequência de uma sociedade que vai sufocando a mulher. Apesar dela ser uma mulher sofredora, ela também é classista, racista, preconceituosa. A gente percebe tudo isso no discurso da Muriele. Ela traz um ressentimento muito grande contra os homens, especialmente contra seus ex-maridos e seu irmão. Primeiro, porque ela perdeu a guarda do filho pelo ex-marido. Segundo, porque ela depende financeiramente desses homens. E terceiro, porque ela não percebe no irmão o apoio que ela gostaria de ter. E observem o contraponto. Se no primeiro conto a mulher que não tem nome está sofrendo porque ela está se aposentando, ela não produz mais, mas como ela está se aposentando, ela tem salário, ela é independente. No segundo conto, a mulher não tem uma vida profissional, então ela depende financeiramente de um homem. Então a gente já pode observar que tanto num caso como no outro, as mulheres estão infelizes. O terceiro conto é uma novela. O leitor conhecerá Monique, uma mulher casada, mãe de 2 mulheres adultas, Luciene, que é solteira, foi para os Estados Unidos para estudar, é independente. Colette, que é uma dona de casa, casada, mora ali perto da mãe. Um dia, sem mais nem menos, o marido chega para Monique e diz que ele tem um amante, que ele tem essa amante já há algum tempo, porém ele quer passar mais momentos com a amante. Ele quer se dedicar mais à amante. Ele não quer terminar o casamento, mas ele quer ter mais liberdade com a amante. Essa é a melhor maneira de descrever. Então olha que homem, né, benevolente, quer manter as duas. Pega de surpresa, porque ela jamais imaginou que seu casamento ia mal,
Monique, ela aceita a proposta do marido. Ela impõe uma única condição. Ela não quer mais que ele minta para ela. Então, se ele falar que vai ficar até mais tarde no trabalho, é porque ele vai ficar no trabalho. Se ele falar, olha, hoje eu vou passar a noite fora porque eu vou ficar com a minha amante. Então ele tem que falar a verdade para ela. É claro que ele não vai cumprir esse acordo. Gradativamente, Monique vai ficando mais obcecada com o marido, com aonde ele está, o que ele está fazendo. O diário, porque essa novela ela é escrita em forma de diário, ele começa bem organizadinho. Ela coloca dia, mês, ano, vai relatando o que está acontecendo naquele dia. Aos poucos, a gente vai percebendo que a Monique ela vai entrando num looping também de fundo do poço. Ela não consegue se libertar desse relacionamento, ela não consegue se descobrir como uma mulher adulta, de filhas adultas, independente do marido. Ela não consegue descobrir uma razão para ela estar vivendo, coisas diferentes para ela fazer. Ela fica obcecada com o destino desse marido, desse relacionamento. E o mais triste ainda na história da Monique é que o marido o tempo inteiro joga a culpa nela, na deteriorização do relacionamento. Essa obra ela é muito marcante porque, apesar delas apresentar um recorte social, porque ela aborda a história de mulheres brancas, europeias, classe média, burguesas, e foi escrita em 1967, a gente vê que a situação das mulheres ainda é muito parecida com esses 3 exemplos que a Simone de Beauvoir apresenta nesse livro. Fica bem claro que a mulher ela só tem valor social enquanto ela se encaixa nos papéis de mãe, esposa, enquanto ela é atraente, enquanto ela é vigorosa, fértil. À medida que ela vai envelhecendo, perdendo essas características, à medida que os filhos crescem, que ela já não exerce mais influência sobre os filhos, só lhe resta o quê? Sentar e esperar pela morte. Elas são mulheres diferentes em situações diferentes. Nós temos uma intelectual, nós temos uma mulher dependente financeiramente dos ex-maridos, nós temos uma mulher casada dependente de uma relação matrimonial. Apesar delas serem diferentes, elas sofrem o mesmo tipo de luto, o mesmo luto, com reações diferentes. Uma se revolta, a outra tenta vencer e a outra se entrega. Qual delas sobreviverá? Ou melhor, qual delas tem mais condições, é mais instrumentalizada para sobreviver a essa crise? Você se identifica com alguma delas? Como nós mulheres podemos vencer estas crises do envelhecimento, da aposentadoria, dos filhos adultos, de não ter filhos? Este livro é um alerta para a mulher madura, para que ela não se torne uma mulher desiludida.
Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!